Como é que fica a batata do Tite? Aqui 9 gols sofridos, 4 gols marcados, 2 derrotas e 2 empates. É muito pouco. E por falar em treinador, por falar no Tite, vou trazer uma informação que foi apurada aí pela Rádio Fã FM em relação ao ex-técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim. Como é que fica a batata do Tite? Para esperar a decisão do Campeonato Mineiro e tudo? A questão da confiança da direção, o Tite está respaldado. Tá? E creio que um insucesso, por exemplo, né, um revés aí no final de semana, não se classificando para uma final do Campeonato Mineiro, aí pesa perdendo uma final do Campeonato Mineiro para o rival, caso o Atlético se classifique também, e caso o Cruzeiro se classifique também, aí a coisa complica e muito. Mas o pensamento lá dentro da Toca da Raposa é essa questão desse tempo do trabalho, da continuidade, inclusive eles mesmos, os próprios atletas falaram muito isso em relação a essa questão do entendimento agora do trabalho e dessa evolução que eles próprios sentiram, principalmente no último jogo do Cruzeiro. Creio que o torcedor vai cobrar, óbvio, o torcedor já está cobrando se ganhar. O Tite não entregou resultado no Campeonato Brasileiro, né? Infelizmente ou felizmente a gente vive num futebol que é resultadista, né? Então o Cruzeiro tá tendo uma evolução no desempenho nos últimos jogos em relação ao início da temporada. O torcedor tem que ter paciência, a gente tem paciência porque eu acho que é muito pouco tempo. Mas o Tite precisa entregar resultado no Campeonato Brasileiro, o que ainda não aconteceu. O Cruzeiro já virou natural, né? Já virou natural. Inclusive tem muita gente que o Tite sempre vai ter um porém. Sempre vai ter uma vírgula. Mas ganhou foi do Pouso Alegre, entendeu? Sempre vai ter uma vírgula até. E o Tite já está calejado, é um treinador muito experiente e sabe disso. E, claro, ele aposta aí no trabalho dele. Eu também aposto, principalmente na evolução do Cruzeiro aí. Aqui 9 gols sofridos, 4 gols marcados, 2 derrotas e 2 empates. É muito pouco. Cruzeiro até que foi bem, até o gol anulado, viu? Depois acabou também no jogo. Jogou com um a menos desde o início, porque o Christian não entrou em campo. O Christian, que aliás eu pedi. E no segundo tempo, aí de fato jogou com 10, né? Porque o William juvenil foi expulso. E o Tite mais juvenil ainda de manter o William em campo. Porque dali nascia a expulsão dele, sabe? Em toda a parte do Tite também é muito pouco, gente, é muito pouco. Eu hoje vou distribuir para os jogadores, mas tem a parte do Tite também. Time sem energia. É muito dinheiro gasto para tão pouco. De qualquer forma, eu aponto para o trabalho do Tite, que até aqui é fraquíssimo, mas, repito, o William juvenil na expulsão, Tite juvenil de mantê-lo em campo, né? O Gerson saltando 1 milímetro para disputar a bola pelo alto, 1 milímetro que ele saltou do chão, e não adianta dizer que os jogadores compraram a ideia do treinador, aí faz gol, vai lá, abraça o Tite e tal, sabe? Porque ser bunda mole contra os reservas do Corinthians também, aí essa resenha dos jogadores também não vai colar, né? E só um detalhe aqui, que contribuiu também para essa marmota desse resultado aí, o Kaique perdendo 2 na cara do gol. É por isso que eu falo, vamos distribuir pro Tite, pros jogadores também, sabe? 2 na cara do Hugo Neneca, né, Kaique? Me ajuda aí. Então você junta tudo isso e o resultado é esse aí, é o Cruzeiro na zona de rebaixamento. Sabe? O time me parece sem força para buscar alguma coisa, sabe? O Tite respira por aparelho, todo mundo sabe, o Cruzeiro em campo perdeu personalidade, tá, sabe? Aceita jogo de qualquer adversário, até do misto do Corinthians, 7, 8 titulares aí, sinceramente, a direção vai precisar fazer algum movimento. Se não tem confiança no treinador, muda, sabe? Se mudar, traz alguém para acordar esse time aí. Porque dentro de campo tá a feição do Tite, gente. Que parece um time sem energia, sinceramente. E por falar em treinador, por falar no Tite, vou trazer uma informação que foi apurada aí pela Rádio Fã FM em relação ao ex-técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim. Isso porque o torcedor do Cruzeiro ainda sonha, ainda pede o retorno do Leonardo Jardim. Então, o Leonardo Jardim não irá retornar para ser técnico do Cruzeiro. O Leonardo Jardim não irá retornar para ser técnico do Cruzeiro. O Leonardo Jardim não irá retornar para ser técnico do Cruzeiro. Ele pediu para sair aí tem 3 meses e de lá até aqui nada mudou, em absolutamente nada. E um detalhe muito importante que a gente conseguiu apurar foi o seguinte: o Cruzeiro fez de tudo aí para que o Jardim permanecesse. Inclusive,
o Cruzeiro propôs aí pro Leonardo Jardim de que ele fosse, né, para a Europa para resolver os seus problemas aí, deixasse a sua comissão técnica trabalhando enquanto ele resolvia nesses problemas pessoais dele lá em Portugal, só que o técnico do Cruzeiro não quis. Então, ele não volta pro Cruzeiro, independentemente aí se o Tite vai continuar no comando ou não. Vamos supor, se o Tite for demitido do Cruzeiro, o Cruzeiro vai atrás de outro treinador, mas eu afirmo para vocês que esse treinador não será o Leonardo Jardim, que inclusive ele vem ao Brasil aí no mês de março para um casamento. Então fiquem espertos, porque quando o técnico chegar aí no mês de março para esse casamento que ele vai participar, que ele foi convidado aí, e aí vão começar aqueles rumores de que ele estaria no Brasil para poder comandar o Cruzeiro. Isso não existe. Então, da saída até esse exato momento, né, até o dia de hoje, o Leonardo Jardim não mudou em absolutamente nada o seu pensamento e ele não retornaria para comandar o Cruzeiro, entendeu? Então é isso, atualizando também a situação de Leonardo Jardim, que o torcedor fica naquela, né? Hashtag fora Tite para todo lado, o torcedor fica só no chat com isso para, né? Qualquer coisa que já começa, ele já vem com aquele bom dia, fora Tite, não sei o que lá. Então trazendo, Leonardo Jardim não vai reassumir o Cruzeiro, não vai assumir nenhuma outra equipe nesse momento, vai vir sim em Minas Gerais, vai vir a Belo Horizonte, mas para um casamento neste mês de março, não tem nada que tá voltando pro Cruzeiro, que o torcedor fica naquela, né, já manda lá, inclusive tá aqui já o Patriota participando, Tite já fez mais que o Leonardo Jardim, tá na final do Mineiro e o Jardim ficou em sexto. Causando polêmica, causando polêmica.